Sejam bem-vindos a todos aqueles que me escutam. Sou o Padre Marcos Maria dos Santos. Vamos meditar no Evangelho do primeiro domingo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós agora escutamos este Evangelho do primeiro domingo do Advento, esse tempo litúrgico que nós iniciamos neste domingo. Vocês vão perceber que a igreja vai estar de roxo, que é uma cor penitencial, mas não com uma tonalidade tão forte como, por exemplo, na Quaresma. O acento da Quaresma é um acento de uma penitência muito mais grande, e no sentido realmente de dar uma conversão, no sentido mais real e profundo da palavra, né? Podemos assim dizer. A Quaresma ela tem esse caráter, a gente não canta nenhum glória e nenhum aleluia. O Advento, podemos assim dizer, ele é um tempo penitencial, mas com um transfundo de alegria. Durante o Advento, é verdade, nós não cantaremos o glória, porque nós cantaremos o glória na Missa do Galo, né? Em que nós já estaremos festejando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós cantaremos, por exemplo, o Aleluia. Já na Quaresma isso não acontece. E o ano litúrgico começa. Então, para a gente poder tentar entender, né, nós temos o ano civil, que nós que somos ocidentais, nós que estamos sob a égide do calendário gregoriano, começa no dia 1º de janeiro. Então, grande parte do Ocidente, seja a Europa, tanto quanto a Europa Ocidental, tanto quanto as Américas também, e outros demais países, nós nos regemos por esse calendário. Começa-se o ano no dia 1º de janeiro. Se nós formos para outras culturas, como por exemplo os muçulmanos, eles vão ter outra forma de contar o tempo, como também os chineses, como também os judeus. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é necessário nós podermos entender que o calendário da igreja, o calendário litúrgico, é distinto, é diferente do calendário civil. E o nosso ano litúrgico ele tem 2 grandes eixos celebrativos. Primeiro, o Natal. Então, o Natal que nós comemoramos o mistério da encarnação por excelência. Sim, dia 25 de março foi o dia da anunciação da Virgem Maria, em que o anjo Gabriel anunciou para Nossa Senhora e que nós propriamente tivemos a fecundação da Virgem Santíssima por obra e graça do Espírito Santo, a encarnação do Verbo. Mas no dia 25 de dezembro, contando-se 9 meses depois, nós temos o nascimento do Verbo entre nós. Então, este Deus que se fez homem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, nasce no tempo para nós, inserido na história. Então, nós temos o Natal, o grande eixo do mistério da encarnação de Deus. E a Páscoa, o outro eixo, e maior ainda do que o Natal, que é precedido também pela Quaresma, como também, por exemplo, o tempo do Natal é precedido pelo Advento, como preparação. E na Páscoa nós vamos celebrar o mistério dos mistérios, que é o mistério da nossa salvação, com a paixão. A paixão significa morte, sofrimento, a gente pati, né, sofrimento, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está como que os 2 grandes pilares e eixos celebrativos. Evidentemente que
o mistério dos mistérios é a Páscoa, porque toda a nossa religião e todo o evangelho, mais ainda, toda a pregação querigmática, toda a pregação do anúncio se baseia no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois nós vamos celebrar durante 40 dias. Por fim, a ascensão, quando Jesus sobe para o Pai e se senta à sua direita, e passando-se mais 10 dias, o Pentecostes, então, coroando toda a liturgia da Páscoa, todo o período pascual, com o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja, que estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém com a Virgem Maria. Mas disso nós falaremos depois. Nós vamos nos ater a este tempo litúrgico chamado Advento. Advento, que vem do latim, que significa vinda. Né? Se nós rezamos o Pai Nosso latim, diz Adventi regnum tuum, que venha a nós o vosso reino. Né? E esse período curto, é muito curto o período do Advento, nós podemos dizer que vai ser dividido em duas etapas. A primeira, nós vamos olhar, nós vamos mirar a vinda de Jesus definitiva, a chamada vinda escatológica de Jesus, que a igreja dá o nome de parousia. E quando nós tivermos mais ou menos uma semana antes do Natal, do dia 24, 25 de dezembro, já as leituras serão propriamente mais específicas na primeira vinda do Senhor, na vinda do Senhor na história, no tempo. Tanto que o evangelho querido na Missa do Galo é Lucas no capítulo 2, em que Lucas dá toda uma contextualização histórica para nós, quando ele diz que na época de Tibério César Augusto, quando Quirino era governador da Síria e quando Herodes era o governador, o rei marionete, em nome de Roma, da província da Judéia, é quando Jesus nasce. Então ele tem essa preocupação de dar essa contextualização histórica em que Nosso Senhor vem ao mundo. Porém, a leitura de hoje está nos apontando essa dimensão escatológica, para o que significa esse termo técnico, né? Logia ou lógia, ou logia, significa razão, racionalidade, propriamente no nosso contexto, estudo. Escatol significa as coisas últimas, então as coisas últimas, as coisas finais, podemos assim dizer, e que vai nos apontar que acontecerão, que aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Porque essa vinda de Jesus, que nós vamos celebrar no Natal, que já houve, e que foi tão forte, não só na dimensão de que, a partir da vinda de Jesus, nós vamos ter acesso à salvação, né, que nós estávamos perdidos, mas a ponto de dividir a história em dois, porque por mais que os historiadores modernos tentem, né, tirar essa marca do Cristo, pondo, dizendo antes da era comum e depois da era comum, não. É antes de Cristo e depois de Cristo. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, o teólogo que depois se tornou Papa, e hoje é o Papa Emérito Bento XVI, mas até então cardeal Joseph Ratzinger, né, esse cardeal alemão, foi perito no Vaticano II, depois tornou-se Papa, e de 2005 a 2013, no seu livro Jesus de Nazaré, ele vem nos falar dessa vinda de Jesus dividida, podemos dizer em três, desenrolada em três. Né? A primeira vinda, a vinda na história, depois nós vamos ter a vinda de Jesus no final dos tempos, a vinda de Jesus na minha vida. Então, quando eu abro meu coração para Jesus, quando eu aceito Jesus, Jesus vem, e Jesus vem de uma forma invisível, Jesus vem com a sua graça, Jesus que vem por meio da sua palavra, Jesus que vem quando eu dobro meus joelhos e com fé oro, rezo a Deus, Jesus que vem a mim, principalmente através dos sacramentos, dos 7 sacramentos, que como nos lembra São Leomárido, são os canais da graça de Deus, como nos lembra São Tomás de Aquino, é pelos sacramentos que a graça da salvação, os méritos que Cristo nos adquiriu são aplicados. Então, o batismo, que nos torna filhos de Deus e dos quais nós somos remidos dos nossos pecados. A confirmação, que este Espírito Santo que vem como um acréscimo na nossa vida e marcando de uma forma indelével as nossas almas e dando-nos a graça de sermos soldados de Cristo, milites Christi, né, de militarmos por Deus.
enfim, o sacramento dos sacramentos, que é a Eucaristia. Tudo gira em torno da Eucaristia, porque a Eucaristia que tem essa dupla dimensão, enquanto ação litúrgica, que é a Santa Missa, na qual nós temos a renovação do sacrifício do Calvário, e enquanto sacramento, que nós temos a presença real de Jesus. A presença, podemos dizer, transubstanciada, porque depois da consagração do pão e do vinho, nada se fica, mas está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo por detrás dos véus sacramentais, por detrás das aparências, dos acidentes. Depois, o sacramento da confissão, o sacramento da unção dos enfermos, a confissão que perdoa, sobretudo, os pecados mortais que cometemos depois do batismo, também nos reconfere a graça santificante da amizade com Deus, o sacramento da unção dos enfermos, que implora a Deus a cura ou as graças necessárias para bem morrer, o sacramento da ordem dos homens que são chamados a pastorear o povo de Deus, que se desdobra em 3 grandes graus, né? O episcopado, que é o bispo, que tem o sumo sacerdócio, sucessor dos apóstolos, em grau subordinado, na dependência do bispo, nós presbíteros, a quem vocês chamam de padres, e que as pessoas os chamam como tais, como padres, e no grau abaixo, os diáconos, né, que são os servos, aqueles que nos auxiliam, em nome de Deus, a caridade, que devem exercer a caridade e servir o altar. E por fim também o sacramento do matrimônio, em que um homem e a mulher se unem em laços de amor de uma forma indissolúvel e também com a finalidade de se amarem mutuamente, de se ajudarem mutuamente e de gerarem filhos para Deus, filhos para a igreja, filhos para a sociedade. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus vem através dos sacramentos, vem através da oração, vem através da leitura da sua palavra, da compreensão, vem através dos irmãos. Então isso também são vindas de Jesus, através do pobre que sofre, daquela pessoa que necessita da nossa ajuda. Jesus vai depois falar que quando nós damos de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, quando nós vestimos o nu, quando visitamos a quem está encarcerado, quando visitamos a quem está doente, por amor a Ele, é a Ele que nós estamos fazendo todos estes atos de obras de misericórdia, porquanto também, quando nós deixamos de fazer, quando por omissão, malícia ou maldade não o fizermos, na verdade nós estamos deixando de fazer para o próprio Jesus. E nós vamos ter também uma vinda de Jesus, eu falei 3, né? Mas são 4, Ratzinger vai definir 4, que é de épocas em épocas, a vinda de Jesus com impacto histórico. Em que sentido? Quando nós temos grandes santos, por exemplo, século XIII, quando nós tivemos São Francisco de Assis, São Domingo de Gusmão, no século XVI, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa de Jesus, né? Século XX, o grande João Paulo II, São Maximiliano Kolbe, Maria Teresa de Calcutá, irmã dos pobres. Então, Nosso Senhor, como diz um abade santo, beato, liturgista, Columba Marmion, Cristo vive nos seus santos, porque são seus membros santificados e glorificados, são seus membros que realmente viveram de acordo com a cabeça, que é o próprio Cristo. Mas Jesus virá depois, definitivamente, virá na história. E esse evangelho está nos falando disso, a vinda de Jesus na história. No dia 2 de dezembro foi o dia dos finados. Então nós rezávamos pelos falecidos, nós rezávamos por aqueles que já partiram, que já passaram dessa vida para outra, já tiveram a sua Páscoa. Evidentemente, nós somos mortais, todos nós morreremos. Isso aqui é fato. É a única certeza que nós temos nessa vida. Como nos diz Hebreus, capítulo 9, versículo 27, foi determinado por Deus que todo homem morra e logo após a morte vem o juízo. Então, quando eu morro, quando eu tenho minha alma separada do corpo, eu me verei diante de Deus e diante da minha vida, ou melhor, verei a minha vida à luz, à ótica da luz de Deus. E aí terei um julgamento particular. Então, eu posso usar uma analogia, eu estou aqui com a minha régua. Quando eu morro, Deus passa a régua na minha vida, né? Quando eu morrer, quando você morrer, quando nós passarmos por esse momento tão dramático e tão trágico. E aí nós teremos três grandes oportunidades, ou duas, né? Eternas, céu e inferno, mas a realidade intermediária do purgatório, daqueles que estão salvos, mas que necessitam da purificação das penas temporais para irem para o céu. Mas Jesus,
virá também para, por fim, podemos assim dizer, para equalizar a história da humanidade. Porque nós, homens, nós não somos meramente indivíduos como mônadas, como, por exemplo, falava aquele filósofo judeu, agora me fugiu da memória, depois eu pesquiso agora, ele falava sobre as mônadas, né? Então nós não somos mônadas, nós não somos indivíduos isolados, né? Nós não somos indivíduos isolados. Lembrei do filósofo, perdão, Baruch Spinoza. Então Spinoza dizia que nós éramos indivíduos isolados, cada qual no seu mundo. Nós não somos indivíduos isolados, nós temos a nossa particularidade, nossa individualidade, mas nós estamos inseridos em um organismo muito maior que nós chamamos de humanidade, que teve começo com Adão e Eva e vai ter um fim também quando, nos lembra São Boaventura, for completado. Santo Agostinho também diz essa ideia dos Santos Padres, né? Completado o número dos eleitos, né? O número daqueles que serão salvos. Então nós teremos a consumação da humanidade. E agora há pouco nós escutamos esse evangelho que é chamado os discursos escatológicos de Jesus. O padre dá um contexto para que nós possamos entender. Jesus já entrou em Jerusalém. Então ele está à boca de começar a sua paixão, morte e ressurreição. Esses discursos começam no capítulo 24, termina no capítulo 25 de São Mateus. Já no capítulo 26 já começa praticamente a armação e todo o movimento, a conspiração dos judeus, para depois nós termos propriamente dito a paixão do Senhor, a última ceia, e depois a sua paixão desenrolando juridicamente, violentamente, né, e covardemente até consumar com a sua crucificação e morte no Monte Calvário. E por suposto, né, por conseguinte, a sua ressurreição. Então, capítulo 24 e 25, Jesus já tinha entrado no templo de Jerusalém, já tinha purificado o templo, já tinha expulsado os vendilhões. Jesus, depois do dia seguinte, ele primeiro entra em Jerusalém, contempla o que está em Jerusalém, diz que vai ficar pedra sobre pedra, depois ele purifica o templo no dia seguinte, e depois, no outro dia, ele vai para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, esse mesmo monte que depois nós vamos ver que ele vai agonizar na sua paixão e que ele depois vai ascender aos céus, depois de ressuscitado. Então, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, depois Jesus vai subir para o Pai, na sua ascensão. Então, nesse monte, ele começa a falar desses discursos do final do mundo. E é muito interessante, pelo menos nesse discurso, que Jesus fala que é a vinda do Filho do Homem. Então, quando ele fala Filho do Homem, o termo aqui em hebraico, aramaico, barenaha, essa terminologia que nós encontramos já no profeta Daniel, também no Antigo Testamento e no profeta Ezequiel, que é um termo apocalíptico, podemos dizer assim, mas é uma expressão messiânica e que se refere a próprio Jesus. Então Jesus se refere ele mesmo como Filho do Homem. A vida do Filho do Homem, aqui ele está falando, principalmente no final dos tempos, será como no tempo de Noé, então, antes do dilúvio. Os homens eram maus, a humanidade estava numa situação calamitosa. E todos comiam e bebiam. Então, estavam ali com as coisas de Deus, né? Levavam sua vida, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Claro que houve um tempo que Noé pregou a conversão, né? Noé chamou todo mundo. A gente lê no livro de Gênesis, ele pregava que todo mundo deixasse aquela vida de pecado, mas não deixaram. E só aqueles que entrassem na arca seriam salvos. Essa arca que vai aludir à igreja, né? Então tem aquele termo extra ecclesia nulla salus, fora da igreja na salvação, que São Cipriano de Cartago dizia muito, né, esse termo, os Santos Padres, extra ecclesia nulla salus. Como a gente pode entender que fora da igreja na salvação? Não há salvação fora da igreja porque não há salvação fora de Jesus Cristo. É simples assim. Assim como Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo, por conseguinte, nós somos seus membros, então fora da cabeça, fora do corpo que constitui com a cabeça, os membros que constituem com a cabeça o corpo total, não há salvação. Ah, padre, mas por exemplo, a pessoa morreu protestante, morreu evangélica, morreu pagã, o índiozinho que nunca escutou falar de Jesus, o chinês
que nunca escutou falar de Jesus por conta do regime comunista, o coreano lá da Coreia do Norte, como que fica a situação? Então a igreja diz que em situações de ignorância invencível, ou em situações, nesses casos assim, particulares, porque Deus é justo, Deus vai julgar-nos a partir das nossas boas obras e a partir da luz que nós recebemos, principalmente da luz da nossa consciência. Todavia, todos nós seremos salvos por conta de Jesus Cristo, mesmo quem não pertence confessionalmente à igreja. E uma vez no céu, nós estaremos a igreja, porque no céu só há igreja, só há justamente a Trindade Santa com os anjos e santos que compõem a Jerusalém Celeste, que compõem a igreja triunfante. Então é nessa ótica, nesse discurso, nessa narrativa, nesse prisma, que nós entendemos que fora da igreja não há salvação. E aí eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, né, e arrastou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Então assim acontecerá não só na vinda de Jesus escatológica, e aqui é necessário não darmos atenção a ninguém que venha marcar datas. Né? Eu lembro quando eu era jovenzinho, muitos pastores marcavam datas, até também pregadores católicos, que eu me isento de dar nomes aqui para não ter problema. Eu tenho memória muito boa e lembro que, principalmente em meados da década de 90, quando nós estávamos para chegar no anos 2000, né, muitos pregadores começavam a marcar datas. Né? Corramos disso, isso não é certo, não é de Deus. E aí Jesus diz, 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro deixado, as mulheres serão uma ainda no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis que dia virá o Senhor. Então Jesus nos chama à vigilância. E compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse aberta. Então, como nós podemos entender aqui? Que nós devemos estar esperando a vinda do Senhor, a escatológica, a vinda definitiva. Devemos estar atentos aos chamados sinais dos tempos. Mas nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor de uma forma imediata, porque nós não sabemos o momento que morreremos. Daí que o Senhor disse, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele certamente estaria preparado. Nós não sabemos quando virá o ladrão. Nós não sabemos. Aqui, claro que Deus não é um ladrão, mas ele fala dessa questão da surpresa. Né? Nós não devemos estar surpreendidos. É muito interessante isso, que a igreja nos convida sempre a pensarmos na nossa salvação. As pessoas vão nas igrejas, seja católica ou evangélica, para resolver problemas. A gente diz que é padre, e eu também acredito que quem é pastor sabe disso, né? Louvado seja Deus pelos nossos problemas. Louvado seja Deus pelas nossas cruzes, né? Porque é o que nos salva. Fico imaginando se as pessoas tivessem nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma cruz, provavelmente não procurariam o Senhor. Iriam felizes, ladeira abaixo para o inferno. Então, geralmente os nossos problemas são de 4 ordens, alguns 5 ordens, né? Geralmente é problema financeiro, problema com dinheiro, problema familiar, entre pais e filhos, problemas amorosos, de amor, relacionamento, marido, mulher, etc., né? Namorado, namorada, problema de saúde e alguns, né? Problemas existenciais, né? Qual o sentido da vida? Por que eu estou nesse mundo? Mas, de qualquer forma, as pessoas devem procurar o Senhor, mas a gente deve procurar por um motivo justo, a salvação das nossas almas. Todos nós morreremos. E não devemos partir do dado que nós estamos salvos, entende? Porque todos nós somos pecadores. As pessoas confundem pecado com crime. É muito interessante a gente, como padre, escutar: padre, eu não tenho pecado. Meu Deus, como assim você não tem pecado? A Bíblia fala que todo homem é pecador. Ah, padre, eu não mato, não roubo, não estupro. Meu Jesus, as pessoas, meu Deus do céu, que tontice. Por quê? Porque elas confundem pecado com crime. Simples assim, né? Pecado com crime. Então, não mato, não roubo, não estupro, eu não tenho pecado. Não, calma aí. Todo pecado, todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Simples também é assim. Então, a nossa norma é a lei de Deus. Os 10 mandamentos, o mandamento do amor que Jesus deu na última ceia. Então, eu tenho que lutar para a minha salvação dos demais. Como? Abrindo meu coração para Jesus, recebendo adequadamente os sacramentos, guardando os mandamentos da lei de Deus, tendo vida de oração, me santificando, evangelizando. Isso é
amar sobrenaturalmente as pessoas, desejando bem para elas, fazendo bem para elas. Aqui está o sentido exato do Evangelho. E Nosso Senhor está chamando a gente para meditarmos sobre isso. É muito interessante que sempre no final do dia, a igreja nos convida a fazermos um exame de consciência dos pecados que cometemos ao longo do dia e rezarmos um ato de contrição, pedindo perdão ao Senhor daquilo que nós cometemos. E quando nós estamos perto dele, quando nós pedimos as luzes do Espírito Santo, o Senhor mostra para nós aquilo que nós o desagradamos. E o grande sentido da conversão justamente vai ser na segunda leitura da Carta aos Romanos, capítulo 13, que também Paulo vem dizer para nós, né? Procedamos honestamente como em pleno dia. Né? Procedamos em pleno dia. Aí ele dá a lista, Paulo dá a lista. Nada de glutenarias, ou seja, gula, bebedeiras, né? Pessoas que se entregam à bebida, de orgias sexuais e imoralidades. Então aqui toda a ordem de sexos fora do casamento, né? Fora do âmbito homem e mulher. Nem de brigas e rivalidades, então aqui o orgulho, o ciúme, a inveja. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ter o pensamento, a conduta de Jesus. Esse tempo do advento, como eu havia dito, só a título de curiosidade para que vocês possam saber, o ano litúrgico da igreja, após a reforma litúrgica de 1969 para 1970, na época do Paulo VI, nós temos dividido o ano A, B e C. Então nós lemos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, vai se alternando o ano A, B e C, as leituras dominicais do domingo. E depois, ao longo da semana, se alterna ano ímpar e ano par. De forma que no período, no espaço de 3 anos, se pudéssemos ir na missa todos os dias, ler as leituras, né, das missas diariamente, nós já teríamos lido praticamente a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse. Né? Essa que é a ideia justamente de nós, diante da reforma litúrgica que tivemos, temos acesso a essa fartura, esse acesso aos textos bíblicos, do qual estão concatenados a palavra de Deus para cada um de nós. E outra curiosidade também, que eu acho que é importante nós termos, é que o Evangelho de João, que é o 4º Evangelho, nós vamos lendo ao longo do ano litúrgico, então especialmente já nos dias imediatamente precedentes à Semana Santa, e depois o Evangelho de João vai ser lido preferencialmente depois durante o período pascal. Vamos preparar o nosso coração com uma boa confissão. Vamos preparar o nosso coração desse advento, para esse Natal, amando as pessoas, tá bom? Perdoando que tem que perdoar. Então vamos perdoar, irmão. Vamos perdoar que o perdão muda tudo, tá bom? Ah, padre, a pessoa não merece meu perdão. Não, independente, a pessoa não merece teu perdão. Perdoa por amor a Jesus. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Vamos pedir perdão. Pai, eu vou pedir perdão, a pessoa vai me humilhar. Tá bom, pede perdão. Né? Os grandes sábios judeus diziam que até 3 vezes eu tenho que pedir perdão para a pessoa. Se a pessoa não me perdoou, depois de 3 vezes não é necessário mais pedirmos o perdão. Mas tenha a humildade de pedir perdão. Perdoar, pedir perdão. Perdão a Deus na confissão. Vamos habituar-se a confessar sacramentalmente, tá? Não só durante o advento, a quaresma, mas quando cometemos algum pecado grave, ou mesmo quando não temos pecados graves, ao menos uma vez por mês, 2 vezes por mês. E depois, também, se for necessário, pedimos perdão às pessoas. Então essa é a dimensão da reconciliação. Com Deus, com o outro e também comigo mesmo. Há certas coisas que, infelizmente, cometemos, não temos poder de mudar. E assim nós vamos bem celebrarmos o Natal. E quem sabe você convidar no Natal pessoas que estão sozinhas, que você sabe que não tem família, dá uma ligada, chama a pessoa para estar com você nessa ceia de Natal. Participe de uma forma celebrativa na missa da sua paróquia também. Que o Deus Eterno e Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. De Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.